A paz do Senhor, irmãs. É uma honra e uma alegria estar aqui. Eu falo que aqui é a minha casa. É aqui que eu me converti, é aqui que eu fui cuidada, é aqui que o Senhor me moldou, é aqui que o Senhor me chamou. E eu agradeço a Deus primeiramente pela oportunidade e agradeço a vida da Dani e a vida da minha mãe que deram essa responsabilidade. E eu confesso que não é fácil. E quando elas falaram para mim, Jéssica, eu preciso de um tema, eu falei, misericórdia. Porque eu falo assim que o Senhor ele nunca me dá tema fácil. Ele sempre me dá muito temas difíceis. E nada melhor do que a gente ministrar aquilo que nós estamos passando. Porque nós daí temos autoridade para falar aquilo que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Aproveitando que vocês estão em pé, eu gostaria de estar lendo a palavra que está lá em Mateus 19, do versículo 16 ao 30. A palavra diz assim: certa vez um homem chegou perto de Jesus e perguntou: Mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: por que é que você está me perguntando a respeito do que é bom? Bom só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou ele. Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falsos testemunhos contra ninguém, respeite o seu pai e sua mãe e ame os outros como você ama a você mesmo. Eu tenho obedecido a todos esses mandamentos, respondeu o moço. O que mais falta fazer? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que tem e dê dinheiro aos pobres, assim você terá riquezas nos céus. Depois venha e me siga. Quando o moço ouviu isso, foi embora triste, pois era muito rico. Jesus então disse aos discípulos: eu afirmo a vocês que isso é verdade. É muito difícil um rico entrar no reino do céu. E digo ainda que é mais difícil um rico entrar no reino do céu do que um cabelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: então, quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e respondeu: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. Aí Pedro disse: veja, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que é que nós vamos ganhar? Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo, o Filho do Homem se sentar no seu trono glorioso, vocês, os meus discípulos, também vão sentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos do povo de Israel. E todos os que, por minha causa, deixaram casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, receberão com 100 vezes mais e também a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Amém? Pode se sentar, fique à vontade. Aqui a gente vê nessa passagem um homem que era muito rico. E a gente pode perceber aqui que ele seguia os mandamentos, que ele seguia a tradição de Israel, mas ele queria entender o que poderia fazer ele herdar o reino dos céus. E o Senhor ele deixa muito claro o que faz com que a pessoa herde o reino dos céus. E nessa tarde eu quero trazer à memória para vocês algumas coisas, trazendo para o dia de hoje em cima dessa passagem. E um dos primeiros
pontos que eu gostaria de falar é sobre obedecer e guardar os mandamentos. Hoje nós estamos, infelizmente, vivendo num mundo onde pode tudo, onde a sociedade fala que nós podemos fazer o que nós queremos fazer. Mas nós esquecemos daquele que nos deixou um passo a passo aqui na Bíblia para ser seguido. Mas é muito cômodo para nós, hoje em dia, a gente jogar na internet todas as coisas. Se eu devo fazer isso, se eu devo fazer, para tomar decisões, muitas das vezes a gente joga na internet. Nós não lemos mais a palavra. Quantas vezes nós queremos saber se algo é bom? Nossa, Senhor, uma coisa simples, Senhor, será que é bom esse emprego? Aí eu jogo lá na internet, essa empresa aqui, ela é boa? Mas ei, eu estou aqui para te falar que muitas das vezes a empresa não é boa, mas Deus vai te colocar lá para fazer a empresa se tornar boa. E muitas das vezes nós fazemos isso. Nós queremos a facilidade do mundo. Nós queremos que o mundo aceite nós. E a primeira coisa que ele fala, não mate. Só que quando a gente ouve não mate, a gente pensa automaticamente matar mesmo. Só que vocês já pararam para pensar que hoje em dia o matar significa você matar os sonhos de alguém? Que muitas das vezes alguém, uma amiga vem e compartilha com você algum plano, algum sonho que ela tem. Você olha para ela e fala assim, eu acho que não vai ser bom, eu acho que não vai dar certo. Quantas vezes nós estamos matando projetos? Gente, eu sou casada. E eu vou falar pra vocês, eu acho que a maioria deve fazer isso. A gente mata os planos do nosso marido. O marido fala assim, vou dar um exemplo, tá? Meu marido toca guitarra. Vira e mexe quer comprar guitarra. Eu não aguento mais ver guitarra na minha casa. Mas eu olho pra ele e falo, eu acho que não vai ser bom. Mas depois eu paro e penso, gente, mas ele quer para usar para Deus. Quantas vezes nós não matamos os sonhos dos nossos maridos? Quantas vezes nós não matamos o sonho dos nossos filhos? Porque muitas das vezes os nossos filhos estão sonhando tão alto, que a gente, ao invés da gente incentivar, a gente fala, não vai dar certo. No mundo de hoje isso não existe não. E nós estamos sendo diferente daquele povo de antigamente, que matava as pessoas? Infelizmente não. Nós estamos matando de forma diferente, mas estamos continuando matando também. Às vezes o pastor chega para nós, os nossos líderes, e fala, vamos fazer um culto de mulheres? Pastor, eu acho que não vai dar mulher nenhuma. No sábado, elas querem ficar lá em casa assistindo televisão, caldeirão do Hulk, ou do Hulk não, do Mion, quer ficar limpando a casa. E infelizmente é a realidade, gente. A nossa carne, assim como no teatro mostrou, é a nossa carne. E nós estamos diariamente matando muita coisa e nós não estamos vendo. Aí, ao invés da gente matar a nossa carne, a gente só está alimentando e alimentando e alimentando. O outro ponto, não cometa adultério. Mas eu não cometo. Claro que não, você acha? Eu vou lá, vou ficar com outro homem. Não. Mas pera lá, nossa, que gatinho aqui no Instagram. Nossa. Se eu pudesse... Nossa, meu vizinho hoje tá bonito, hein? Irmãs. E a gente não percebe, a gente tá olhando pra grama do vizinho que tá mais verde que a nossa. E isso não é adulterar? Não é entrar em site pornográfico? E ficar olhando foto
é muitas vezes conversar com outros homens e achar que não está adulterando só porque não está cometendo literalmente o ato, desculpa, mas está adulterando. E a gente faz sem perceber. E aí o nosso casamento vai se destruindo, e a gente coloca a culpa no marido. Aí a gente vai se afastando, a gente não quer mais um toque, a gente não quer mais um chamego. E a gente acha que é culpa do marido, a gente não vê que é erro nosso. Aí o marido também vê pornografia. Aí o marido também olha lá no Instagram. Aí você usa isso como desculpa, porque o meu marido pode, eu também posso. Irmãs, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Não roube. Roubar, a gente pensa literalmente pegar algo, né? Não que pertence a nós. E de fato, quantas vezes a gente rouba tempo no trabalho? Vamos lá no banheiro. Eu vou ficar aqui um pouquinho no banheiro, pegar o celular, ficar aqui um pouquinho no banheiro. Meu patrão não vai saber mesmo, eu tô no banheiro. Nossa, que caneta bonita, que caderno bonito da empresa, eu acho que eu vou levar para casa. Não tem problema. Será? A caneta é sua? O caderno é seu? Foi dado? Se não foi, infelizmente é roubo. E é nesses pequenos detalhes que a gente vai se perdendo. Rouba muitas vezes o sonho dos outros também. Infelizmente, muitas vezes nós fazemos isso. Porque muitas das vezes as pessoas compartilham conosco um sonho e a gente faz o que? A gente mata o sonho da pessoa. Só que quando vai ver, tempos depois, nós estamos fazendo aquilo que foi compartilhado conosco. Então vocês entendem que não é no literal de antigamente, mas no dia de hoje a gente faz muita coisa sem perceber. Muitas das vezes a gente rouba o tempo que nós podemos ter com Deus para tantas outras coisas. Muitas vezes Deus fala para nós: tem um tempo a sós comigo, vamos ler a palavra. Mas eu roubo o tempo dele para ficar no Instagram. Eu roubo o tempo que é dele para ficar no Facebook. Eu roubo o tempo dele para ficar ouvindo música secular, ao invés de ouvir louvor. E será que nós não realmente estamos roubando? Será que quando o Senhor pede para nós entregarmos nossos dízimos, nossas ofertas, será que muitas vezes nós não estamos retendo aquilo que é do Senhor? Se você está retendo, me desculpa, mas você está roubando aquilo que é do Senhor. Irmãs, vocês vão me desculpar, eu não sou uma pessoa que passa a mão na cabeça. Então tudo que eu for falar vai ser para mexer. E eu gosto porque eu não quero que vocês saiam daqui da mesma forma como vocês entraram. Porque assim como um dia eu fui impactada por uma palavra que mexeu comigo, que me fez falar: uau, é isso que eu quero. É isso que eu quero transmitir para onde eu for. Porque é muito fácil a gente passar a mão no nosso ego, mas é muito difícil a gente reconhecer que nós precisamos de mudança. Lá em Mateus 5, 27 ao 32, vai dizer assim: só um minutinho. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Mas eu lhes digo,
Quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la já cometeu adultério no seu coração. Portanto, se o seu olho direito faz com que você peque, arranque-o e o joga fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser atirado no inferno. Se a sua mão direita faz com que você peque, corte-a e joga fora, pois é melhor perder uma parte do corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. E isso é muito sério, gente. Não que eu acho que Jesus realmente quer que você vá lá e fure o olho, mas Ele está ensinando a nós que é melhor nós tamparmos os nossos dois olhos do que fazermos aquilo que nós queremos fazer, que vai desagradar o coração de Deus. Respeite o seu pai e sua mãe. Para os jovens, um dia eu fui nessa idade, não sou tão velha também, né, gente? Mas nós estamos vendo, infelizmente, jovens que não respeitam os pais e que estão perdendo a vida. Então você que é jovem, ouça seu pai, ouça sua mãe. Se seu pai, se sua mãe falou não vai, não vá. Se seu pai falou não faça, não faça. Infelizmente nós estamos vivendo num mundo onde tudo é perigoso. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas saiu umas notícias onde o pessoal está indo nos lugares beber bebidas alcoólicas e nas bebidas está tendo metanol, está matando. Vale a pena? Porque hoje em dia, para nós que somos jovens, é muito legal postar no stories do Instagram que a gente está bebendo, que a gente está fumando narguilé, está dançando funk. Porque nós temos que mostrar isso para a sociedade, que nós estamos encaixados no que eles gostam, no que eles querem. Mas nós esquecemos que o salário do pecado é a morte. Então, jovens, não desobedeçam seus pais. É muito triste falar isso porque eu sou jovem. E eu tenho visto muitos jovens se perderem. E deixa eu dizer uma coisa. Há mais ou menos um mês atrás, eu estava aqui nessa igreja, num culto de domingo. E o Senhor me deu uma visão. Tanto que eu falei até com o pastor. O Senhor me deu uma visão e me mostrava uma igreja morta, principalmente os jovens. E o Senhor falava para mim, Jéssica, ore por esses jovens, ore por essa juventude, eles precisam de oração. Mas não é só os jovens, porque muitas das vezes nós temos atitude como eles. Não é porque eles são jovens, porque muitas das vezes nós, como adultos, pais, mães, também fazemos as mesmas coisas. Também saímos no mundo lá fora para beber, para fumar, para ir para uma balada, achando que está tudo bem e não está tudo bem. Nós estamos vivendo nos últimos dias. Nós, como pais, nós precisamos se posicionar. Mesmo que seu filho ache ruim, se posicione, porque senão Deus vai cobrar de você lá no julgamento. Então não fique com medo de se posicionar diante dos seus filhos. Você precisa fazer aquilo que o Senhor te ensinou. Cabe a eles decidirem se querem seguir ou não, mas a sua parte precisa ser feita. Ame os outros como você mesmo. Vixe, esse então é mais difícil ainda. Você acha que eu vou amar o próximo que fala que não me ama? Mas a palavra diz para você amar seus inimigos.
Porque é mais fácil eu olhar para o meu irmão do lado e julgar. É mais fácil eu olhar para o meu irmão do lado e apontar o dedo. É mais fácil eu olhar para o meu irmão e virar as costas do que eu dar um abraço. E, gente, nós estamos vivendo numa era onde as pessoas estão carentes por um único abraço. Por um único abraço. Tem pessoas que têm sido abandonadas pelos filhos, pelos maridos, e nós não estamos fazendo nada. A gente, ao invés disso, a gente julga, a gente olha e fala: ah, mas foi abandonada porque deveria ser muito ruim pro marido. Será? Essa pessoa só precisa que você ame ela. Essa pessoa só precisa de um abraço. Porque muitas das vezes nós estamos nesse lugar onde nós só precisamos de um único carinho, um único abraço. Mas nós não queremos oferecer isso, a gente só quer receber, e receber, e receber. Aí a gente vem no culto, na quinta, no domingo, a gente recebe a palavra, recebe, mas não saímos e não transmitimos aquilo que o Senhor entregou para nós. O segundo ponto, desapego das riquezas. Lá em Mateus 6, 21, vai dizer assim: pois onde estiverem a sua riqueza, lá também está o seu coração. E em 24 diz: vocês não podem servir a dois patrões, porque vocês odiarão um e amarão o outro, ou serão fiéis a um e desprezarão o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E infelizmente muitas das vezes a gente faz isso. Assim como esse homem rico, que tinha tantas riquezas, e o Senhor pede para ele: venda tudo e me siga. E quantas vezes o Senhor está falando isso para nós? Ei, eu preciso que você seja menos dinheirista. Eu preciso que você seja menos avarenta. Eu preciso que você, com esse dinheiro, abençoe outras vidas. E a gente, infelizmente, não faz. Porque nós precisamos cada vez mais. Porque a sociedade fala que pra gente ser, nós precisamos ter. Precisamos ter um bom carro, precisamos ter uma boa casa, precisamos vestir super bem. E nós ficamos atrás do dinheiro e esquecemos dos outros princípios. E vou dizer uma coisa para vocês. Isso é uma das coisas que Deus tem mais mexido comigo. É uma das coisas que o Senhor tem mais batalhado comigo. Não porque eu quero ser rica, mas porque eu preciso entender valores. Eu tenho um bebê de 2 anos, só para vocês entenderem onde eu quero chegar. E ele, antes mesmo dele nascer, eu tive que parar, ficar de repouso 1 mês, absoluto. E eu sou uma pessoa ligada no 440. Trabalhava dia e noite, dia e noite, dia e noite. Porque eu achava que eu precisava cada vez mais ganhar dinheiro para sustentar, para ajudar no sustento da casa, para comprar o melhor carrinho para o meu filho, para comprar o melhor brinquedo para o meu filho. Até que o Senhor me fez parar. Com 1 mês e meio, mais ou menos, antes de eu ganhar meu filho. Eu tive uma doença na minha placenta e tive que ganhar meu filho às pressas.
Meu filho nasceu super bem, prematuro, mas nasceu super bem. Com 9 meses nós descobrimos que o meu filho tem uma doença como se fosse autoimune, uma doença crônica. Eu sofro com ele até hoje. Com 9 meses a gente descobriu essa doença e foi uma batalha. Ele tem hoje 38 inflamações no esôfago para uma criança de 2 anos. Meu filho gritava dia e noite, até a gente descobrir essa doença. E nesse processo, eu achei que eu precisava trabalhar mais ainda para poder pagar todo o procedimento que eu precisaria do meu filho. Luto com ele ainda. Eu falo que o Senhor, Ele sabe o tempo certo de curar ele, porque Ele já prometeu isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quantas vezes eu estava no hospital com meu filho, porque ele ficava muito internado, e eu trabalhava, e eram os meses que eu mais ganhava, eu estava no hospital com meu filho. E eu, sabe o que acontecia? Eu me iludia, porque eu pensava que o Senhor estava me abençoando ainda mais. Até que um dia eu comecei a entender que eu estava dando prioridade no dinheiro e não no meu filho, que precisava de um cuidado especial. Até o dia que eu entendi que o meu filho não precisava do meu dinheiro. Sabe quanto tempo faz isso? Uns 2 meses. Que foi quando eu falei que eu ia falar sobre denúncia. É fácil? Não. Nesse processo, eu adquiri tristeza, medo, achava que Deus não estava comigo e uma crise de ansiedade enorme. Tudo porque eu achava que eu precisava trabalhar para sustentar, para dar o melhor para ele. Então você entende que muitas das vezes a gente coloca o dinheiro acima de tudo e nós normalizamos as coisas, porque eu achava que para mim estava tudo bem. Eu achava que o fato de eu estar ganhando melhor nos meses que eu ficava no hospital, eu achava que Deus estava me abençoando ainda mais. Realmente estava, mas não era esse propósito que Deus estava querendo me ensinar. Porque quando eu entendi, há 2 meses atrás, isso, as minhas crises de ansiedade diminuíram. Diminuiu o meu salário, mas eu tive paz. Foi os melhores meses que eu vi o meu filho sorrir mais vezes para mim, porque eu consegui ficar mais vezes com ele. Então você muitas das vezes faz isso e você não percebe, porque você coloca dinheiro na frente de tudo. Terceiro ponto: renuncie e siga a Jesus. Em Mateus 16:24, ele diz: E Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses e seja pronto para morrer e me acompanhe. E eu fui pesquisar a fundo a palavra renúncia.
E eu achei algumas colocações que eu achei muito interessante. Por exemplo, desistir daquilo que se tem direito ou gosta. Não querer mais cometer a mesma coisa. Tirar algo da sua posse ou do seu usufruto. Abandonar prazeres ou bens. E ressignificar. E trazendo para o dia de hoje, quando a gente vai lá em Gálatas 5, que fala sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito, é o que nós precisamos renunciar hoje. Lá em Gálatas 5,19, diz assim: as coisas que a natureza produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. E se a gente trazer para o dia de hoje, quantas coisas nós não temos do fruto da carne? O orgulho, o não abrir mão do que é meu, o não abrir mão para o próximo, a falta de perdão. Você sabia que a falta de perdão ela causa doença, síndrome do pânico, ansiedade, depressão? E a gente acha que a gente não precisa perdoar se é o outro que nos fez mal. Mas a palavra fala que a gente precisa perdoar para o nosso próprio bem. Mas nós não queremos abrir mão do orgulho e pedir perdão. A falta de humildade, de reconhecer que é fraca, de reconhecer que precisa de Deus, de reconhecer que precisa do próximo. Nós não fazemos nada sozinha nesse mundo. A palavra de Deus fala que é melhor andar em dois, porque se um cair, o outro levanta. A arrogância. Às vezes nós falamos, gente, eu sou assim também, tá? Então eu estou me incluindo em tudo que eu estou falando. Porque eu falo que antes de falar para vocês, eu fui chibatada por Deus. Quantas vezes o marido fala A, a gente fala B, C, C, D, D, o alfabeto inteiro. A criança vem toda empolgada. Ô mamãe, a gente já taca 1000 pedras na criança. Porque a gente está irritada, porque a gente está estressada, esgotada. A criança não tem culpa. E muitas das vezes nós fazemos isso. A soberba, porque eu sou melhor que o outro. Porque onde já se viu o meu chefe aumentar o cargo daquela pessoa e não eu? Porque eu sou melhor, eu sou mais capaz. Onde já se viu o pastor colocar a fulana de tal lá no louvor, lá no Ministério das Mulheres, porque eu não colocou. Irmãs, isso é soberba, é inveja, é ciúmes. E aí começa a ter contenda. E nós culpamos o outro. Apontamos o dedo para o outro. Porque você viu aquela irmã? Nossa, que roupa bonita! Aí olha a irmã assim, do pé à cabeça. E aí achou bonita, mas fala pra outra: nossa, você viu que roupa feia?
Inveja. E a realidade, gente, é a nossa carne, infelizmente ela faz isso. Aí vai lá na loja, compra a mesma roupa, mas de cor diferente. E são coisas que vai alimentando, assim como no teatro, vai alimentando a nossa carne. E vai alimentando, e nós não vamos percebendo. O egoísmo de querer tudo só para mim, tudo para mim, nada para os outros. E por último, tenha a confiança e a total dependência do Senhor. Quando a gente vai nessa passagem que eu li, onde Deus fala, onde Jesus fala para esse homem: venda tudo e me siga. Eu lembro também de Zaqueu, onde Zaqueu sobe numa árvore para ver Jesus. Vê Jesus, convida Jesus para entrar em sua casa. E Jesus fala: venda tudo e dê aos pobres. Eu vejo, por exemplo, Marta e Maria, onde Jesus entra e fala assim: Marta, para de arrumar aí, o melhor perfume foi a Maria que deu. E quando eu olho para essas 3 histórias, tem muito mais, eu entendo algo. Que Jesus, ele não está nos chamando porque ele quer a nossa casa, o nosso carro, os nossos bens materiais. Ele está nos chamando porque ele quer a nossa presença. Nós estamos vivendo num momento onde Jesus está batendo na porta. E ele, a única coisa que ele está nos chamando: presença, relacionamento. Quando eu entendi o que o Senhor queria fazer comigo, eu vou falar para vocês, demorou 2 anos. Porque desde quando eu parei, que eu precisei ficar com perna pro ar mesmo, uma pessoa que era totalmente ligada, eu não queria entender o que o Senhor estava querendo dizer para mim. Desliga, Jéssica, pare um pouco, eu preciso que você fique mais comigo. E eu não escutei, e infelizmente eu adquiri esses frutos que eu mencionei para vocês, e mais. Não que o Senhor não curou meu filho porque ele não quer, mas hoje eu entendo que o Senhor ainda não curou o meu filho, porque muitas das vezes eu não estava na presença de Deus, mesmo estando na igreja. Porque quantas vezes eu deixei de profetizar na vida do meu filho para que o Senhor curasse? Quantas vezes eu escolhi tantas outras coisas do que jejuar pelo meu filho? E o Senhor nesse processo falou nitidamente para mim: eu ainda não curei o seu filho porque você não foi para a presença. Quando você for para a presença, eu vou te abençoar, eu vou abençoar a sua casa, eu vou abençoar o seu filho. Então você entende que muitas das vezes a gente retarda aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas porque a gente desobedecemos. O Senhor falou: Jéssica, eu preciso que você saia desse trabalho, eu preciso que você fique. Eu ainda não saí, mas estou em processo. Porque o Senhor falou comigo: eu preciso que você fique comigo um tempo, Jéssica. Não é fácil, irmãos, a gente abrir mão, a gente renunciar, mas vale a pena. Vale a pena. Porque quando chegar o grande dia, eu não quero ouvir: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço.
Só que se nós não obedecermos, se nós não renunciarmos à nossa carne, infelizmente é isso que nós vamos escutar. Nós não ganhamos, nós não conquistamos muitas coisas por falta de renúncia, por falta de obediência. E nessa tarde o Senhor está nos convidando a renunciar àquilo que alimenta a nossa carne, aquilo que nos afasta da presença do Senhor. Nós temos que ser luz aonde nós colocarmos os nossos pés. Nós calamos as nossas vozes nesses últimos tempos, por medo do que está por vir. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus, quando estava para morrer, e ele estava com seus discípulos, os discípulos não se calaram, mesmo sabendo o que iria acontecer. Jesus morreu e os discípulos ainda sabiam que estava por vir, que seria tempos mais difíceis. Eles sabiam que seriam mortos, mas mesmo assim eles continuam propagando o Evangelho. E por que nós hoje não queremos fazer isso? Porque nós não queremos ser confrontadas com a verdade. Nós queremos ficar no comodismo. E o Senhor está chamando nós para uma geração eleita, uma geração que propaga, uma geração que ensina, que instrua. Glória a Deus. Porque se nós conhecemos e não transmitimos, infelizmente, nós iremos ouvir: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. E mais, muitas das vezes a gente acha que a gente está fazendo boas coisas. E a palavra às vezes diz: cuidado, porque vale mais você perder o mundo inteiro do que perder a própria alma. E muitas das vezes nós estamos aí afora mostrando que nós somos as bonzinhas, fazemos tudo correto, mas dentro de casa nós somos outras pessoas. O que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Então, nessa tarde, que você saia daqui entendendo que vale a pena. Assim como nesse versículo onde Jesus fala que os 12 discípulos terão os seus tronos do lado. Que nós possamos sair daqui entendendo que nós precisamos ter essa convicção que quando a gente chegar lá, nós vamos ouvir: bendito Filho do meu Pai, recebei o que é teu. Em nome de Jesus, que vocês saiam daqui, que tenham mexido de alguma forma com vocês essa palavra. Que diga não ao mundo, diga não aos prazeres, diga não às vontades. E mais, coma o livro da vida. Porque assim como a Dani falou, muitas vezes a gente deixa ali na cabeceira, a gente só olha, mas a gente não lê. E nós precisamos estar fortalecidos, porque o grande dia está por vir. E as coisas vão ficar cada vez mais difíceis. E se nós não tivermos relacionamento, presença com o Senhor, nós não vamos suportar. Amém? Amém. Nesse momento eu queria convidar vocês a ficarem em pé.